acho que eu tenho uma vantagem em frente a vários investidores. Eu tenho alguns investimentos que deram errado, que eu olho e falo, cara, tava com red flag, tava claro que eu investi errado. Né? Hoje eu concluí que eu quero pessoas um pouco mais com esse... meio fora da casinha ali. E o que a gente tem que buscar é identificar o brilho realmente nos olhos, né? Se o cara tem sangue no olho. Mas quem vai dar certo, Gabriel... A pessoa não está pensando só que vai ganhar dinheiro e tudo mais, ela quer fazer um negócio diferente. Sim. E a vontade dela é insana. O nicho, ele dá uma coisa importante, porque você vai focar num grupo. Daí você vai crescer? Cresce, mas cresce perto desse nicho. Quem souber utilizar a inteligência artificial como ferramenta para o produto final, não é vender IA, mas saber usar ela, vai ter uma mudança geral. Realmente, os próximos 5 anos, a gente não sabe, não tem ideia a virada que vai ter. Hoje o assunto é empreendedorismo. Só que a gente vai falar dos dois lados da cadeira. Nós vamos falar de um lado onde a pessoa é empreendedora, que está criando ali alguma solução dentro da área financeira, mas vamos falar também do lado do ponto de vista do investidor, que é quem aposta nesse empreendedor, quem acelera novas ideias e faz com que o nosso mercado continue sendo referência. E não só nosso mercado, tá? Essa pessoa que eu estou trazendo aqui hoje, ela tem experiência em outros mercados, mercados internacionais. A gente vai bater um papo hoje com o Gilberto Albuquerque. Ele tem experiência nos dois lados, né? Então, tanto como empreendedor, quanto também como investidor na Cadmotec. E ele vai poder bater esse papo aqui com a gente. Vai me responder se a gente está vivendo o inverno das fintechs, quando é que vai sair o verão, porque aqui em São Paulo parece que o frio veio para ficar, e não só de fintech, né? Também aqui em geral, né, cara? Bom, Gabriel, primeiro, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar no seu canal, com certeza o maior canal, né, de Let's Money agora, né? O maior canal do mercado financeiro, né? Um prazer estar com você, sempre acompanho o seu trabalho há muito tempo, né? É uma das referências para mim, né, em trabalho. E também como empreendedor, né? Já provoquei o Gabriel sobre a questão de empreendedorismo dele, né? Então, primeiro eu tenho que fazer é agradecer tá aqui nesse lugar aqui e bater esse papão com você. Boa, cara. Obrigado de novo pela presença e vamos começar do começo. Eu queria que você pudesse contar um pouco da sua trajetória no mercado financeiro. Acho que é bem legal ouvir essas histórias dos empreendedores que a gente tem aqui, porque eu sei que, não vou falar nem todas, né, mas dizer que todas elas não são triviais, elas começam por caminhos diferentes e tudo mais. Queria ouvir um pouco desse seu background, até aí depois a gente entrar nesse momento que você muda o lado da cadeira, assim. Pô, bacana. Espero que eu não queime uma hora aqui falando, né? Porque eu vou contar muita história, né? Não, vamos embora. Bom, quem é o Gilberto? O Gilberto, como empreendedor, nasce de uma família simples, que meu pai é retirante nordestino, minha mãe doméstica, e sempre falaram, filho, estuda para você ter uma vida diferente, né? E eu, aos 11 anos de idade, tive o primeiro contato com computadores num curso que existiam uns cursos de informática que você aprendia a programar, né? Lá na década de 80. E aos 11 anos, quando eu fiz esse curso, isso me apaixonei. Me apaixonei por esse negócio de programar, eu adorava matemática, fazer a coisa movimentar. E aí comecei a trabalhar cedo, porque a vida era sobreviver, né? Eu entro num banco, né? O antigo BCN, né? Que saudosamente quem é BCN fala, né? Fundiu com o Bradesco, né? Se hoje o Bradesco tem uma linha de Prime, é fruto daquela diretoria. Comecei lá como boy, né? Eu lembro que tinha um jornalzinho lá no BCN, sempre falava, né? Pô, todo final do jornal tinha a história de um diretor que foi boy, né? Era muito parecido, acho que, as instituições financeiras, né? Bradesco, Real, BCN. Era um banco que tinha uma política muito parecida, né? De formação de pessoas. Isso foi uma coisa muito importante na minha carreira, nessa formação que eu vivi do BCN, né? Do BCN, aos 16 anos, eu tive a oportunidade de começar já a ter contato mais forte com programação, porque eu já estava na FECAP fazendo processamento de dados, e meu futuro sócio, né, o Márcio, trabalhava no centro de formação, sai, né, do BCN para ajudar a montar o banco da Ecoval. E no que ele sai, surge lá uma oportunidade nesse centro de formação, porque ele sobe, na cadeia alimentar sobra uma vaga lá de operador que já programava e
E eu já era programador de HP41CV, imagina, HP se programava, era uma coisa doida. E aos 16 anos, então foi tudo muito cedo na minha vida, né? Aí vem plano Collor, eu caio, né? Eu sou demitido do banco, eu vou para um outro banco, né? Desse outro banco eu saio para uma consultoria e sou convidado a ser sócio de um dos maiores players aí de crédito que tem, né? Que é a Função, no ano de 93. Eu já estava na USP fazendo matemática e já tinha essa rodagem, né? Eu já tinha trabalhado em duas instituições financeiras, numa consultoria. Eu era muito nerd, meu. E tu foi pra matemática ainda. Eu fui para matemática porque, assim, Já tinha feito o processamento de dados. tinha feito técnico em processamento de dados, aí ia prestar a faculdade. Cara, eu era duro, não tinha Foi dinheiro. pro ICMC, Fui pro IME na pro USP. IME. Ah, é pro IME, é isso mesmo. Aí eu falei, meu, o que eu vou fazer? Computação era integral. Eu prestei ainda em engenharia da computação na Unicamp, né? Podia ter trombado com a turma da matéria lá, já, né? Mas, pô, eu tinha que pagar as contas já, né? Eu já era rimo de família nessa época, Uhum. né? Então, assim... Muita gente procura noturno por conta disso, assim. Exato. A opção era um curso de exatas à noite e tinha matemática na USP. Eu falei, cara, vou prestar isso aí, né? E passei, estudei. Eu tenho muito orgulho de ter estudado 3 anos na USP. Infelizmente não deu para concluir a escola, a faculdade. Por que não deu para concluir? Porque a função já era uma doideira. Uhum. Né? Era eu, meu sócio, ele chamou um outro cara para ser sócio também que não aguentou nem 90 dias, e o boy. Éramos 4 pessoas. E aí veio uma jornada de quase 3 décadas. Nessa época ela era Corban. Mas, Como é que era esse cenário nesse momento? lá nos anos 90, você tinha alguns players focados sempre em produtos, né? Raros os players. Não tinha player que tinha todos os sistemas. Então nasceu. Você tinha a CRK, muito forte em tesouraria. Você tinha Outbank, que tinha vários produtos, né? Você tinha a Matera, não tinha ainda em 93, ela veio um pouquinho depois, a Matera, que nem na Matera era Soft Designer, né? Esse nome Matera vem depois. Você tinha a Minter, que era câmbio, a Change, eu conheço o Nildo da Change quando o negócio ele estava ali começando, né? Até convidou para trabalhar com ele junto na época também. Agradeci, fizemos muita coisa junto. Então, assim, vários dinossauros do mercado eram muito especialistas, porque eram pessoas que vinham da especialização. O meu ex-sócio, o Márcio, ele era do BCN, então ele tinha toda uma trajetória em mercado de crédito. Então, assim, e ele se espelhou muito na turma da Cisim, né? Que depois foi comprada pelo Buratini, foi comprada pela Fidelity. Então, nós vivemos essa história, né? De players especializados, né? Demorou muito vir player tentando ter todas as soluções do mercado financeiro. Uhum. Então, esse é o início da história. Passado 3 décadas, né? De muito trabalho árduo, né? Numa construção de um mercado de crédito que estava tendo um movimento, uma história muito parecida que a gente vê hoje, né? Foram os bancos múltiplos que vieram, o Banco Central veio com a questão de abertura de bancos múltiplos, então vieram muitos bancos que vieram da indústria, de empresas de serviço, que eram os primeiros clientes, né? Isso foi dando bagagem para a gente, né? Fomos ter experiência consignado lá em 90, com bancos como o Bic Banco, Pine, Luso Brasileiro, né? Então o consignado virou referência para a gente logo no começo da empresa, nos anos 90, até 2003, quando o Lula assina a lei e a gente explode, né? Lá na função, né? Começou a virar líder em consignado, sendo que em paralelo a gente tinha as linhas de veículos e as linhas para pessoa jurídica. E era nacional ou tinha alguma vertical que era por região? Vocês faziam isso para... Que eu fiquei em dúvida aqui, vocês estavam prestando serviço para outros players com esses produtos ou vocês tinham distribuição própria ali como representante, Corban? Não. A gente fazia o sistema do banco. O sistema do banco. E aí, quando você fazia esse, por exemplo, o sistema do banco, era voltado para algum segmento específico? Era para players S1, enfim... Nosso foco sempre foi bancos e financeiras, né?
E se você olhasse, as financeiras eram ligadas a banco. Quando o Lula assina a lei em 2013 do INSS, depois que passa o período de 6 meses, que teve um banco que pôde operar 6 meses, a gente teve 15 bancos dos 41 que operavam no INSS. A Rua São Bento, para quem é de São Paulo, que conhece a Rua São Bento, tinha um apelido carinhoso, era o Vietnã. A pessoa andava na rua, isso aqui é o empréstimo, que é empréstimo consignado, que é consignado. Eles abordando os aposentados muito na rua. Qualquer centro comercial é assim até hoje, cara. Exato, exato. Isso estou falando, tipo, dando Volta Redonda de exemplo também. Tem sempre uma plaquinha, um cara puxando. Deve ter um nome de puxador, deve ter algum nome assim. Então, assim, a maioria dos bancos que estavam ali rodando eram meus clientes. Entendeu? Então, e o sistema era o sistema da função. Então, a gente liderou muito do que aconteceu no começo. De original operação, eu brinco que até umbral. Porque quando a operação dava prejuízo e falava, o que a gente fazia? Vamos limpar o balanço. Securitiza. Aí a instituição financeira abriu uma securitizadora, a gente cedia a carteira podre, né? Esse é o termo que a gente usava, né? Sim. Para a securitizadora, né? Então, toda essa gestão de crédito a gente fazia de ponta, não, a função faz até hoje, né? E nesse período, nunca deu o comichãozinho também de ir pro outro lado da mesa, não? Você tá apoiando todo mundo a usar esse sistema. Imagina que, sei lá, em algum momento você deve ter, pelo menos, discutido a possibilidade de, pô, esse negócio é legal, será que já tem um sistema, não vale a pena de fazer também? Discutimos sim, mas esse é um aspecto de muita, eu diria, talvez ética e não querer ter o conflito de interesse. Então a função nunca se dispôs a trabalhar do outro lado por conta do conflito de interesse. Né? Você falou que foram o quê? 30 anos praticamente aí. Praticamente 27 anos. Como é que foi esse período de transição depois? Bom, pouco antes da venda, ainda teve outro empreendimento, né? Eu já tinha investido em startup, que era o Cadê Guincho, junto com o meu ex-sócio, e surgiu a Consiga Mais. Então, assim, eu já tinha investido na Consiga Mais também e tinha uma participação muito próxima, porque aí era um consignado privado, né? Até volta um pouco no que você falou, né? Havia aquilo, pô, mas era uma coisa de investir na PF, né? Eu criei a Cadimotec, na verdade, para investir na Consiga Mais. Legal. Né? Falei, vou investir. E aí acontece, eu não tive tempo de falar, cara, vendi a função, não vou fazer nada. Não, comecei a ir lá na Consiga Mais, já ficava lá, eu bati um papo com a turma, apoiando eles, né? E assim, acho que assim, eu tenho um problema sério, eu sou um workaholic. Eu já falei que eu tenho que montar a Associação dos Workaholic Anônimos, né? Já comecei a envolver no business lá, e na sequência vem pandemia, né? Então, assim, a minha transição, eu caio da função na Consiga Mais. E a Consiga Mais foi uma operação muito interessante de consignado privado. Estava nascendo o consignado privado, mas se destacando. Já existia o produto. E fora dos grandes bancos, a gente acabou virando a fintech que gerou uma carteira gigante de consignado privado. Assim, a gente tinha uma carteira 10 vezes maior que Acreditas em 2 anos. Mas num valor significativo, que aí surgiu o convite do Neon de aquisição. Aí, Gabriel, eu falei, pô, eu tenho uma experiência no mundo de tech, eu sou um nerd, adoro ainda tecnologia, pô, tenho um background no mercado financeiro. Eu falei, qual que é o caminho natural, né? Investir em mais startups, né? Investir em mais fintechs. Eu falei, cara, eu vou ajudar a criar mais. Esse negócio foi muito bom e tal. E aí veio esse comichão. Eu comecei a investir e temos um amigo comum que é o Carlos Augusto, né? Lá da Bfintex, a Certidocs. Ele me convida para entrar na bossa no Pool Fintech. Então, a Cadimotec começou a andar com seu portfólio solo de investimentos. Vários deles, o Carlos Augusto participa, né? Inclusive as internacionais, tanto a Flourish lá nos Estados Unidos, quanto a Quadra Trade em Londres. O Carlos Augusto está comigo. Ele tem vários investidores que estão me acompanhando nessa jornada, mas ele tá mais presente nelas, né? E eu comecei a participar muito, né? Dessa coisa de investir no ecossistema, porque eu falei, pô, meu background. Investi no começo em algumas coisas fora do ecossistema de fintech. Hoje a minha tese, ter passado esses 5 anos, ela agora fechou mesmo, é Fintech Web 3.
Eu acho que são caminhos naturais, né? Legal. Como é que foi essa virada de chave de empreendedor para investidor? Porque você fala que começou a olhar, é, como é que foram as primeiras análises, né? Porque uma coisa é você está tocando o projeto, outra coisa onde você envolve, tem execução, etc. E daqui a pouco começa a mudar um pouco desse perfil. Como é que foi essa mudança? Eu acho que ela foi natural para mim, natural para como acontece com algumas pessoas que entram nesse ecossistema de startup. Esse ecossistema de startup, Gabriel, ele é. Talvez eu seja um eterno sonhador ou uma pessoa romântica, né? Eu achei muito bonito esse ecossistema. Um ecossistema diferente do ecossistema tradicional, em que eu vejo as pessoas se apoiando, né? A Bossa, por exemplo, existem algumas críticas de algumas pessoas, mas assim, para mim foi uma grande escola estar na Bossa, né? Pessoas como o Carlos Augusto, o João Paulo Cruz, que também trabalhou para mim, depois empreendeu, também teve exit, né? Tem o Chico, né? Que era CEO do General Shopping. Eu comecei a formar uma rede de amigos próximos, o Grapeia da Quista, né? Esses amigos próximos aqui, juntos a gente começou a trocar figurinhas de ideias das startups que vinham até mim. Por quê? Eu, capitalizado. As pessoas vieram me procurar para investir. O investidor de startup ele não quer um sócio, ele quer um investidor. E aí tem a história do smart money. Isso me agradou muito. Falar, eu vou pôr o dinheiro, mas eu vou participar aqui. Eu quero estar com você todo mês, conversando, vendo números, né? E vendo produto, porque a minha paixão é produto, discutindo tecnologia. Virou um lab também, para poder me manter atualizado com tecnologia. Então, assim, é quase que um consultor, né? Participando do negócio. E entrar muito em startup early stage, né? Que é aquilo que você participa. É diferente de um fundo grande, né? Que vai lá, põe o dinheiro e botar um CFO e vai controlar o número. O meu modelo não é esse. O meu modelo é: você está num tamanho pequeno, que eu vou ter uma posição ok, né? E hoje, inclusive, todos os negócios que eu faço, além do dinheiro, eu tenho um equity adicional pelo smart money. Uhum. Se o founder não entende que o meu background está agregando a ele, também não interessa. Se ele só me quer por causa do meu dinheiro, eu também não quero investir hoje. Uhum. Hoje, o que você olha de diferente, assim, é, num pitch ou quando alguém vem te contar uma ideia? O que geralmente mais te chama atenção? Você sente que você olha, talvez, de um jeito diferente do que um investidor tradicional? Eu tô tentando desenhar assim, o que muda do aspecto de alguém que ele vem do empreendedorismo e não necessariamente vem direto da carreira de investidor, né? Eu acho assim, os pitches, né? Tem muita gente que é bem preparado para fazer um pitch, faz um pitch muito bom, né? Tem um discurso muito bom, tem resposta para tudo. Mas assim, tem muita sorte nisso. Não tem jeito, é uma mineração, é difícil. E o que a gente tem que buscar é identificar o brilho realmente nos olhos, né? Se o cara tem sangue no olho. Eu tenho um founder de uma startup hoje que a gente tá fazendo um trabalho muito bacana, né? Que estava lá na Febramatec, que é o Alisson da Lever Pro. Ele sempre brinca: Gilberto, esse negócio aqui tem que ser psicopata para fazer. E eu olho para esse menino, que para mim é um menino, 40 anos para mim é um menino, né? Eu olho para ele e falo: cara, era isso que eu era lá atrás. Porque a gente não tinha juízo quando a gente começou a coisa. Já eram players grandes lá na minha primeira jornada. Essa segunda jornada Consiga Mais também era só bancão operando consignado privado. Quem era Consiga Mais na fila do pão? Então, assim, os meus sócios do Consiga Mais também têm um baita orgulho deles, porque assim, tem que ser psicopata para fazer esse negócio. Então, assim, eu acho que eu tenho uma vantagem em frente a vários investidores. Uhum. Eu tenho mais facilidade hoje, né, para reconhecer os psicopatas. Eu tenho alguns investimentos que deram errado, que eu olho e falo, cara, tava com red flag, tava claro que. E eu investi errado, Uhum. né? E teve gente que teve realmente uma boa lábia para eu investir e a coisa não fluir. Mas quem vai dar certo, Gabriel? A pessoa não está pensando só que vai ganhar dinheiro e tudo mais, ela quer fazer um negócio diferente Sim. e a vontade dela é insana. Eu tive agora em UK
o prazer, né? Na missão da UK Fintech Week, inclusive estava o Diego, o Bruno comigo, né? O Diego Pérez e o Bruno Diniz, né? E nessa missão a gente teve o prazer de visitar o Revolut. E quem abriu o Revolut foi o Vlad. Cara, tinha a nossa missão Brasil, tinha a Colômbia, Chile, tinha umas 100 pessoas esse dia. Pô, foi mó legal. Só que eu tenho certeza, e eu perguntei para algumas pessoas, você sabe quem é o Vlad? Alguns brasileiros, os caras nem sabiam quem era o Vlad. Fica até com dó. Ah, esse é o CTO, né? Porque ele se apresentou lá, o CTO. Ele falou sozinho. Depois veio o CEO, o time lá, e fizeram um bate-papo com o pessoal, mas o pessoal não entendeu quem é o Vlad. O Vlad é o founder da Revolut, e eu sei que quando ele recebeu muita grana, ele teve que contratar um board profissional, sofreu um monte de processo em UK. Por quê? Por assédio moral e tal. Por quê? Porque ele não tem horário para pedir coisa, para falar, tá um problema, cobrar e não sei o que, Uma acelerar. entrevista recente dele que ele falou uns negocinhos que eu acho que deu uma chocada em muita gente, assim, sobre cultura. Preciso lembrar se não foi ele, mas foi alguma liderança do Revolut, assim. Então, assim, gente, não adianta romantizar, né? Piscina de bolinha é estratégia de PNL, né? Mas o mundo real da startup, e é o mundo que eu vivi lá atrás, não mudou nada. E não muda do Brasil para UK, para os Estados Unidos, né? Startup que dá certo, empresário que dá certo, tem que ter sangue nos olhos. Raros, existem algumas exceções, existe gente que tem um grau de influência e contatos e networking que também faz a diferença, né? Mas esses são os poucos, né? Esses são os privilegiados. Porque você já entra lutando contra a escassez de recurso, contra players que já estão habituados ali naquele ecossistema, etc. Então, assim, você tem que fazer alguma coisa diferente para se manter vivo. Não estou nem falando de conquistar o mundo ali, né? Se você não for diferente do que está acontecendo ali no mercado e não trouxer realmente algum fato novo, as pessoas não vão te contratar, né? Ninguém tá nem aí para sua história, que é legal e etc, né? Exato, Gabriel. Olha, quando a gente fala que tem que ouvir o cliente, tem que. Que é engraçado, né? Apple, né? E tem uns caras que escutam Steve Jobs. Ah, mas Steve Jobs falou que ele ditava não sei o quê, as regras, né? Ah, ok, tá bom. Ele é a exceção, né? Talvez. Apesar que muitas pessoas aqui, que vão estar ouvindo da audiência, são jovens, não viram Palm Top, por exemplo. Cara, um monte de coisa que tinha no iPhone quando lançou, tinha no mundo da Palm. Né? A gente podia programar para o Palm. Eu tinha a tela de simulação de crédito, tudo em Palm. O banco em Recife, o BGN, a gente botou Palm nos promotores de crédito. E qual que era o nosso problema? O Palm, a versão mais barata, usava pilha. Aí os caras paravam de funcionar, porque o cara tirava a pilha para botar no controle remoto de casa. Puta merda. Então, assim, a Palm já dava pra gente uma série de coisas que depois a Apple simplesmente criou um novo brand. Ele não inventou nada. Assim, eu fico louco quando eu vejo certos paixões aí que eu falo, cara, o mundo real não é assim, né? Então tinha muito essa coisa de... Tinha, não tem. Você tem que escutar realmente o cliente, você tem que fazer o diferencial. Eu nunca fui amigo do pessoal da tecnologia do meu cliente e principalmente no meu jurídico. Né? O jurídico do cliente era o cara que queria, né, criar barreiras no nosso contrato e tudo mais, né? Criar dificuldades, né? E o pessoal da tecnologia às vezes sonhava que você tinha que ser o Master Blast, tá com a última tecnologia do momento. É legal? Ou é legal. Mas quem tem que estar apaixonado por seu produto é o seu cliente. Objetivo de negócio está atendendo ali, né? Exato. Então, eu quando encerrei meu ciclo na empresa, eu acredito que eu já sabia mais de mercado de crédito que tecnologia. E isso para mim, nunca eu sou o expert, tem muita coisa a aprender. Depois eu fui ter experiências, né, como conselheiro na Santana Financeira, que virou SF3, na própria Consiga Mais. Então eu vi que tem muita coisa de crédito que eu não sei, né? Mas o que sempre foi importante é eu conhecer muito o crédito para poder o quê? Atender a turma de negócio. E aí traduzir isso para o meu time técnico para ter a melhor solução. Então não tem jeito, você tem que absorver o seu cliente, ouvir as demandas, ouvir com muita atenção, né?
Então não tinha espaço para não ouvir o cliente, né? Se você queria Uhum. ter diferenciado, criar e gerar melhorar seu produto e não cair na tentação que não dava de ir para outras demandas, porque o crédito já consumia a gente. Então eu lembro quando o SPB lançou em 2000, 3 bancos nos procurou para fazer o consórcio, para a gente entrar no SPB, não, antipatrocínio e tudo mais. Não era nosso DNA o SPB. Uhum. Fundos. Eu lembro de ter gente que vinha procurar fundos. Cara, eu sou investidor, né, na pessoa física, fiz um MBA em mercado de capitais, gosto do tema de investimento, mas assim, não dava num time de quase 500 pessoas eu criar uma célula para virar um profissional de investimento, sabendo que já tinham vários players com softwares no mercado de investimentos, Uhum. né? SPB, eu não era, tinha muito player já bom de tesouraria. Acho que foram escolhas, né? Como é as fintechs hoje, né? Eu acho que as fintechs têm que escolher nicho, né? Não vai passar em um novo Nubank, né? Lembrando que o Nubank começou com cartão, né? É difícil, né? O nicho, ele dá uma coisa importante, porque você vai focar num grupo. Daí você vai crescer? Cresce, mas cresce perto desse nicho, É isso que eu né? ia te perguntar. Você falou dessa questão do nicho. Quais são as áreas que você olhou ou ainda está olhando? Se isso mudou desde que você começou a olhar como investidor? Porque, se não me engano, o período que você começou a investir foi o finalzinho do ciclo de grandes cheques que estava acontecendo ali no mercado. De lá para cá, a gente vê muito falar de fintech B2B, né? Produto, tecnologia, não necessariamente mais tech fin, né? Do que fintech. Aí, enfim, eu chamo de fintech para não deixar ninguém maluco. Falar, é esse bolo aqui. Mas, enfim, para onde você começou a olhar nesse momento aí e como que isso foi se moldando ao longo do tempo? Realmente, eu peguei, tanto é que eu vendia a Consiga Mais foi vendida nesse período, né, de cheques, né, A empresa que eu gordos. trabalhei tinha recebido 36 ou 38 milhões de dólares de Series A. Isso foi em 21, cara. Muita grana. Exatamente, a venda da função da Consiga Mais também foi uma venda muito boa, né? Não posso citar os números, né, por questão de confidencialidade, mas foi uma venda muito boa, que deu um excelente múltiplo, né, para mim. E foi em 21, né? Eu lembro que em 22, final de 22, eu conheci o pessoal da Quadra de Londres, né? E em 23 eu dei o commit, falei, vou com vocês. E eu ia fazer Você um. podia contar o que que é a quadra, pessoal? Posso. Só fechar a resposta anterior. Uhum. Então, a quadra, eu peguei justamente isso. Eu tinha um ciclo de pessoas que estavam comigo para investir. E eu estava em Austin, na SXSW, quando o SVB quebrou. E aí veio esse inverno. Aham. E aí tinha 3 cheques, né? A gente ia dar cada um cheque de US$ 105 mil na época. Eu tive 3 cheques que voaram. Voaram. Falou, tchau. Caraca, Os caras falaram, nessa, cara, o só nessa. SVB quebrou, não vou mais. Eu fui o primeiro cheque na Quadratrade e os caras olharam para mim, mas a gente precisa de US$ 500 mil, ele precisa de US$ 1 milhão. Eu falei, não, eu vou buscar 500 mil. E busquei 500 mil. Mas assim, eu fiz o meu Swift de 105 mil sozinho. E Uhum. corri atrás, né? O que é a Quadra? A Quadra é uma fintech Web3, né? Uma fintech para um ecossistema de Web3 que criou um produto em UK, né? Para fundos institucionais cripto. Inicialmente é uma ferramenta de portfólio manager, risk manager, colateral e execução. Então, tanto você hoje tem que falar com um monte de exchange, um fundo. Essas exchanges aí, UX não é boa normalmente. É, as grandes exchanges, Derabit, OKX, que são lá fora, que operam opções, é complexo esse movimento. E os founders da Quadratrade, eles eram do mercado tradicional, né? Eu brinco que o Pedro, que é o CEO, né? O Pedro Birman, ele foi pro lado negro da força, né? Ele foi picado um dia por esse Uhum. vírus do cripto, né? Pum, começou a fazer mais dinheiro em cripto à noite e larga um banco tradicional, com salário, com bônus e pula de cabeça para montar um fundo cripto. Desse fundo gerou um produto.
E aí, quando eles me contaram, eu falei, cara, a gente tá lançando um produto, queremos investir nisso, tal, tal. Aí foi que eu entrei e apoiei bem early stage. E a ideia é eles conectarem várias exchanges e várias custodiantes. Uma peculiaridade, quando a gente fala exchange no mundo cripto, não é como falar de uma corretora no mercado tradicional. Porque uma corretora no mercado tradicional, ela tem uma cleaner. Vamos pegar o caso do Brasil, B3, as internacionais têm suas cleaners, as bolsas dos seus países. A exchange no mundo cripto, normalmente ela faz todo o serviço, né? Desde as execuções como a própria custódia. E eu tinha outro inverno no cripto, porque em dezembro, novembro, né, quebra FTX de 22. Nossa Então, assim, Senhora. assim, aquela coisa assim, de quem não tem juízo, Gabriel. Eu investi num momento que tudo era contra, né? FTX quebrou, SV quebrou. Ué, aí você tem mais oportunidade de pegar no preço melhor, né? Essa é a ideia, né? Assim, entre falar, né? Entre existir a ideia e fazer isso ao vivo, tem uma distância grande, né? Tem, Você vê tem. tudo conspirando, entre aspas, contra, e mesmo assim, não, acredito na tese, acho que é a hora de fazer isso, né? Sim. Eu tenho pessoas próximas a mim que falam, Gilberto, você não tem juízo. Você é um cara É que... mais coragem do que juízo. Exatamente. Sei lá, cara, é o gosto do... Isso me anima. E aí tinha que, além de criar conectar com as exchanges, conectar com os custodiantes, que é outro desafio. Porque os fundos criptos também não querem ficar com o dinheiro delas na corretora. Então existe um acordo operacional Sim. é quase que a Ledger, só que ao invés de ser a Ledger física, é uma Ledger num custodiante. O líder hoje em custódia no globo é a Fireblocks. E segundo é a Coppers. A Copper. A Copper hoje, inclusive, tem uma parceria com a Quadra. Eu estou indo em setembro agora para UK para o lançamento de uma plataforma Quadra com Copper. Então, ou seja, tá dando certo, né, a Quadra, né? É Legal. um case que é para mim muito gratificante estar nele, né? Foi um baita de um aprendizado, né? Tá nessa jornada de mundo Web3, que me abriu outra janela, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, eu peguei realmente o inverno, né? Eu peguei o verãozão, né? Tava todo Uhum. mundo na praia bem tranquilo, sossegado, Chegou de né? tarde na praia já, o sol É, já tava mais ou menos indo embora. aí fechou o tempo, e daí então só tem caído chuva brava, de granizo. É, não tá fácil. É, Mas assim, naquele momento, você já estava olhando só para Web3, o que já te chamava atenção? Eu queria fazer esse paralelo com agora, assim. eu Quando veio o Web3, eu já estava estudando o tema. Desde quando eu fui para os Estados Unidos em 21, eu fui em 21, passei 90 dias nos Estados Unidos. E quando eu saio do Brasil, eu saio com a minha mente, eu diria que com aquela lavagem do Brasil, né, cerebral, no mercado de crédito. Cripto é coisa de bandido, cripto é coisa de ladrão, é fraudador, é golpista, é spam, é piramideiro. Eu saí do Brasil assim. Quando eu chego nos Estados Unidos, eu passei 90 dias numa viagem, Gabriel, que eu comprei uma passagem para Nova York de ida e uma passagem de volta para São Francisco. Não existia nada no meio do O que caminho. tu ia fazer foi descobrir. Fui descobrir. Tanto é que lá eu trombo com Pedro da Flores. Né? Você viu que eu não posso encontrar com Pedro É, fora do Brasil tá dando que eu negócio. invisto. Aí encontrei o Pedro Moura da Flores. Encontrei não, né? O Grapeia da Quista me apresenta, né? Me dá o Tu contato. trocou ele em Nova York ou São Francisco? Que ele é de São Francisco, né? São Francisco. Aí, quando eu vou para São Francisco, Legal. fomos comer uma pizza com ele. No dia que ele soube que a esposa dele estava grávida, foi Que maneiro. bem maneiro. Um cara que deu um baita fit. O pai dele do Rio Grande do Norte, os pais dele são do Rio Grande do Norte. Então, aí a família da mãe dele é do mesmo sertão, muito próximo do sertão do meu pai. Então, deu match. Né? A história dele lembrou muito um combinado da minha história com a do meu pai. Né? Ele foi regular nos Estados Unidos durante anos. Uma baita de uma história. E aí veio minha primeira experiência internacional. Volto para o Brasil, meses depois, volto para os Estados Unidos de novo para assistir XSW, vou para São Francisco e falo, cara, vou investir em você então. Ele abriu uma abertura lá para Anjo, e aí liguei, Carlos Augusto, eu chamo ele de Carlão, mas que fala Carlão, ele perdeu o nome, né? Ah, tem vários Carlão agora aí. Carlão do BMP tomou o nome dele. Aí eu, liguei para ele, vamos
quero te apresentar um moleque aqui, apresentamos, pau, entramos e ajudamos também hoje a Flourish, né? Que inclusive ganhou 2 anos seguidos a Arena Sim. Fintech, né? E é um orgulho também, né? Então, assim, foi uma jornada de muito aprendizado, né? De chegar, e meu foco era muito fintech. Fiz alguns investimentos fora, menos, mas que também não deram muito certo, mas sempre pensando, mesmo que eu fiz fora, era um fora pensando, cara, isso aqui em algum momento vai ter crédito. Porque tem duas coisas, né? Eu sou um cara sempre ligado a crédito. Uhum. Então, eu investi em algumas coisas que eu achava que ia chegar um momento de dar o crédito e aí ia também poder gerar uma operação de crédito. Securitizando, FDIC, né? Uhum. Então, isso também sempre norteou. Aí vem o mundo Web3 e 21, com esse contato, eu vi as pessoas comuns usando cripto. Pessoas que tinham negócios na Ásia, motorista de táxi, cara que fugiu do Afeganistão porque tinha cripto. Meu. Sim. O cara fugiu do Afeganistão. Porque Em paralelo, o institucional mudando muito também o discurso, né? O Exato. JP Morgan acho que é o caso mais emblemático, assim, de... Sim. Eu conheci o Maurício Magaldi, né, que é outra fera, no ano seguinte, na Money 2020, em Amsterdã. Ele estava palestrando com a moça do JP Morgan, e meu inglês não é lá muito bom, né? A gente se vira nos 30. Eu sempre com o Water ligado, capturando. Aí, um momento da palestra, fala que ele era brasileiro. Hã? Aí eu fui lá olhar no Water, ele falou, isso mesmo? Ele é brasileiro. Aí eu fui falar com o Magaldi lá no... E o JP Morgan já estava em 22, já fazia 2 anos de projeto de blockchain, ou seja, É. trocando tudo, né? E aí era outra coisa para mim muito clara. Eu vivi fraudes. Eu tive meu sistema fraudado em instituições financeiras, que eu fui chamado pelo Banco Central para mostrar que a gente não tinha nada a ver com isso, que infelizmente foi um problema na instituição financeira. Tem uma grande fraude em 2008, né, no mercado, né, que abalou o mercado, né? E é notícia, isso é público, né? Foi o Banco Pan, foram 4,1 bi fraudados, né? E um bom volume disso foram de operações vendidas mais de uma vez no meu sistema. Não estou falando nenhuma coisa que seja confidencial, isso Sim, virou tá público, né? E a gente mostrou, falou, olha, o cara pegou o dado e manipulou a base. Lógico, a gente teve como provar isso, porque nunca o cara consegue mexer no banco de dados de forma perfeita como faz o sistema. Por isso ficou muito isento, né? Então, assim, eu vivi outros problemas no mercado financeiro. Então, blockchain, quando eu conheci, a Web3 ela me encantou por 2 fatores. Primeiro, eu não gosto desse discurso de gênios, né? Ai, Satoshi é um gênio e tal. Não, ele era um contador de cooperativa. O que ele fez foi transformar o Diário Razão Sim. num banco de dados, com uma senha no começo e uma final que impedem. Ele era de uma cooperativa, porque ele acreditava em todo mundo junto. Então os Legal, mineradores legal. vão ganhar, todo mundo que participa do ecossistema Legal. vai ganhar. Boa. Então, para mim, o Satoshi, ele dá o exemplo que é o contador de uma cooperativa. Muito bom. E falei, cara, o cara é um gênio. Um gênio. O gênio não é um gênio. Ele é um cara normal que teve uma ideia boa e que as pessoas chamam ele de gênio, mas a ideia. Por que eu não pensei nisso antes? Então, se o blockchain existisse há décadas, muitas fraudes já teriam sido impedidas. Sim. E hoje, eu olho para as instituições financeiras e eu não entendo. Eu recentemente estava num case de blockchain as a service, debati com vários bancos. Olha, a gente tem uma solução técnica, vai melhorar, vai trazer para você segurança. Se alguém falar para você que blockchain vai trazer performance, ele está mentindo. Mas ele vai trazer segurança. E quem lida com dinheiro, eu acho que o futuro não tem o que dizer. A tokenização, tudo isso veio para ficar mesmo, porque é mais seguro. Ele põe um padrão de armazenamento para dado financeiro e traz segurança. Sim. Velocidade se resolve em outra camada, mas segurança a blockchain ela impõe. Outra beleza no Web3, que agora mesmo tive no Blockchain Rio, que foi um excelente evento, eu tinha ido há 2 anos atrás, evoluiu bastante. Eu acho uma beleza quando você conversa com as pessoas, tanto no mundo do ecossistema de startup quanto Web3, essa coisa de comunidade. Infelizmente, tem pessoas que se aproveitam de forma negativa. Da mesma forma que tem founder que capta o dinheiro e desvia, né? Desvia o dinheiro, não usa, não aplica. No mundo de Web3, tem muito problema que acontece por pessoas que são mais intencionadas. Mas quando você vê, tem muita gente boa e muita gente que quer trabalhar em comunidade. Pô, tem projetos, me foge agora o nome, mas tem um projeto de telefonia na Europa que roda na blockchain da Solana, que você paga 10, 20 euros, você vai falar numa rede Wi-Fi.
Só que essa rede Wi-Fi funciona como? Você pode comprar um modem, compra um modem aqui na Let's Money, a sua sobra de internet vai estar lá. Se alguém for usar o telefone, pode pegar o seu Wi-Fi. Se usar o seu Wi-Fi enquanto ele estiver falando, até trocar para outro Wi-Fi, você vai receber tokens por isso. Cara, é isso que a gente está falando. Uma economia descentralizada e participativa. Isso é legal. Isso é muito legal. Então, assim, eu vejo a Web3. Aí, de novo, pode ser o meu lado ingênuo e louco e de um sonhador, Gabriel. Mas eu acho que a Web3 ela vem realmente para uma ruptura de cultura. Uhum. Eu acho que o impacto cultural vai ser muito grande ainda. Agora, temos que ver se ela vai sobreviver, né, ao status quo que trabalha contra. E também, infelizmente, esses fraudadores, esses caras que Sim. acabam denegrindo, né? Isso é um problema geral, assim, no mercado, né? A gente tem esse privilégio de ter fraudadores espalhados em tudo que é lugar. Mas acho que, sim, você citou teses diferentes, né? Então, Web3, o próprio caso de engajamento ali da proposta da Flourish, como é que eles usam o IA, enfim, para olhar comportamento e tudo mais. E lá atrás tinha falado da história do psicopata, né? Eu queria, assim, o que vem hoje para você primeiro, assim? O empreendedor ou a tese? Ainda mais nesse começo, que é muito sensível. Sei lá, eu já imagino para onde vai caminhar a tua resposta, mas eu queria te ouvir como é que você faz isso, porque a possibilidade de setores para a gente abordar são muitos, né? E pivota-se muito também, enfim. Sim, eu recebo pitch com uma certa frequência mesmo, até por conta da minha rede de relacionamento e a exposição que eu tenho, né? Eu acho que... Eu acho não. Eu era um cara muito aberto, né? A ouvir ideias e tudo mais, investir em várias startups, né? Mas hoje realmente eu estou investindo menos porque eu tenho gasto, eu tenho uma dedicação de tempo ao meu portfólio, né? Eu estou apoiando muito forte as startups que estão comigo hoje, até porque eu tenho uma corresponsabilidade com quem investiu comigo. Eu tenho um grupo hoje, pelo menos 30 pessoas que já me acompanharam em investimentos. Então, assim, algumas delas... Se você puder falar, são quantas investidas? Hoje no meu portfólio eu tenho ativas 10, 3 faleceram e eu tenho o exit da Consiga Mais. Legal, cara. Não, Então, mas é um portfólio grande pra caramba. sim, esse é o direto, né? Sem contar o da Bossa, que são umas 60 co-investidas. Na Bossa, eu dou mentoria e participo... Eu converso bastante com 3 fintechs, né? Que é a Lever Pro, que estava há 2 anos, nos últimos 2 anos esteve na Febraban Tech. Estive com o Alisson tanto no South by Southwest em 24 e na UK Tech Week. Fiscal Crypto, estava com eles no Blockchain Hill, uma fintech também que tem um trabalho bem legal também na parte de Web3. E a Revisa Prev, que faz revisão para aposentadorias, para aposentados. Essas 3 eu tenho feito com uma certa constância a mentoria, né? Principalmente a Lever Pro. As outras 2 é mais pontual, mas eles me ligam, perguntam e tal, né? Mas hoje, a minha tese, quando eu vou investir hoje, eu estou muito focado realmente nesse psicopata. Uhum. Hoje eu concluí que eu quero pessoas um pouco mais com esse... Meio fora da casinha ali do... que está disposto a... Não dá o early stage... Para você ter resultado, eu tenho que sentir. E então hoje tem muito sentir convívio também. Não tem essa história do pitch e pôr o dinheiro. É o pitch, tá bom, vamos conversar, vamos conversar mais, vamos ter mais encontros, vamos lá conhecer a operação. É namoro. Eu passei da fase do via ideia e eu fiz isso, eu errei, né? A vida é essa, né, Gabriel? Testando e errando. Sim. Hoje, assim, um novo hoje tá bem difícil de ganhar espaço porque eu tô ocupado. Ponto. Eu estou ocupado hoje. Não... Eu entendo assim, eu preciso de ter exits agora para trazer novas. Essa é a verdade. Mas eu escuto. E para eu colocar dinheiro, eu vou ter que escutar e falar, olha, eu vou te acompanhar alguns meses. Não é só reuniãozinha de só conselho. um bom slide, não, né? Não. E não vai ser só reunião de conselho também, não. Vai ser falar com o cliente do cara, olhar a operação, olhar código. Adoro olhar código até hoje, Gabriel. Que maneiro. Posso não estar... posso estar enferrujado, mas adoro. E IA, então, essa buchitagem. Olha, eu tenho aqui um negócio de autoatendimento, tal de IA. Ai, desculpa, cara, para de falar que isso é IA, né?
né? Faz um proxy com o ChatGPT e vai dizer que é IA, né? Então, assim, fazer um LLM proprietário, o que você sabe sobre isso? Curadoria, eu estou com um projeto educacional lindo, tem 25 professores hoje, trabalhando com IAs, várias IAs, mas testando e tal, pelo resultado dando curadoria. A gente nem criou a camada para automatizar as chamadas das IAs. Mas o mais importante é ter professores validando o conteúdo e melhorando os prompts, os engenheiros de prompt, né? Os verdadeiros engenheiros de prompt. Uhum. Então, assim, tem muito cara aqui, ó, é gogó. Em nosso mercado, eu vejo um pouco isso porque os discursos mudam-se numa velocidade muito alta, né? Quando você vai acompanhando, por exemplo, o Febraban Tech. Um ano você fala Open Bank, no outro mudou para Open Finance, então você já fala do outro jeito. No outro já fala de IA, porque é o IA que apareceu. E aí daqui a pouco... Agora a moda é falar de agentes de IA, não é só mais IA, então eu vou usar o termo. E você vê que todo mundo sai falando a mesma coisa. Você fala assim, cara, não é possível. Eu tô ficando doido aqui, porque... Cadê a consistência, né? O que se acredita, o que se defende. E aí, enfim, vai mudando o panfleto. É como se fosse um restaurante que num dia vende japonês, no outro churrasco, no outro vende massa. O que tiver em alta tá vendendo, né? Sim, as pessoas têm que entender que, falando de IA, né? IA você tem que começar a usar ela mesmo, criar um processo na companhia, né? Muita gente quer aplicar IA já pensando, não, isso o meu cliente vai comprar e tudo mais, mas o quanto o seu time, quanto a cultura já Uhum. está absorvendo IA. Segundo, não tem startup de IA. Meu, tem, né? Tem o ChatGPT, né? Tem o DeepSeek, né? Tem o Gemini. Isso é startup de IA. Meu, IA é ferramenta, igual o banco de dados era, né? Igual o blockchain é ferramenta, é meio. A gente volta na nossa conversa no início. O que importa para o cliente é o negócio. Eu vou vender mais, eu vou atender melhor, eu vou. Se você. Né, o como você está usando. IA é obrigação usar IA agora. Outro dia eu estava passando de um pitch, né, para captar dinheiro para um investidor. Ele falou, mas a startup usa IA? Eu falei, usa. Então, toda a ferramenta de educação e tal. Ah, mas vocês nem focaram nisso. Porque esse não é o foco. O Uhum. foco é educação. A IA, ela é ferramenta. Para mim, já é a Sim. premissa aqui que vai usar. E não é usar. E ela ainda não está usando para o cliente final. Porque a gente está amadurecendo o processo com o time que está Sim. construindo o produto. É um caminho, é uma jornada. A gente sabe que vai ser necessário ali na ponta, mas agora não vai mudar nada criar um chatzinho para o estudante. O chatzinho para ele falar no chat GPT, ele já. Sim, eu sinto que isso acontece um pouco com a Web3 também. Tem uma solução que, por um acaso, usa blockchain para resolver um problema X. Aí, beleza. Mas tem muita gente que começa a vender a solução, quer que seja. Ah, é um blockchain based, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começa a complicar demais ali e você, como negócio, não vai entendendo, vai ficando um pouco distante. Então eu sinto que sofreu, talvez menos agora, porque como tá nesse inverno aí, o pessoal tem que se virar para vender, e aí sobra um pouco mais de resiliência ali. Mas nas épocas das vacas gordas, vamos dizer assim, cara, eu fui no Blockchain Rio, o de 2 anos atrás. A gente acabou não se encontrando lá, mas eu tava. O último agora eu não fui. E parte, tá? Não foi em tudo não, mas eu senti um pouco disso. Eu tentava entender o negócio que o cara tava explicando e eu não conseguia ir para que dor que ele tava resolvendo, como, por quê. E aí eu não... me dava um certo afastamento ali. Eu concordo com você, Gabriel. Tanto é que uma das minhas discussões se lança muito os projetos, né, os ICOs, né, que parou, né? Mas começou a lançar muito ICO de projetos de blockchain, né? Não, teu projeto, vamos comprar esse token, vamos testar, vamos não sei o quê, esse projeto vai dar dinheiro. Mas o que faz o projeto? Não, mas o projeto é investido por tal cara, o projeto é esse time. Não, mas o projeto faz o quê? Os caras não respondiam o que o No final projeto não faz fazia. nada. Não faz nada, né? É projeto para gerar token especulativo, né? Então, assim, Aí você já sabe o que gera. exato. Então, eu fiquei feliz no Blockchain Rio esse ano,
duas coisas, né? Também tem um meu advisor cripto, que é o Cripto Sincero, né? Um cara que tem me acompanhado nessa jornada, né? Eu acabei fazendo uma parceria com ele, assim, ele virou meu consultor Legal. para os trabalhos cripto, porque eu não tenho todos. De novo, eu criei uma rede também de amigos que a gente tem background. É a melhor coisa, né? Você tem com quem trocar. Exato, porque eu nunca vou saber tudo, né? Ninguém sabe tudo, né? Então ele me apoia muito. Então, assim, a gente estava lá no Rio, né? E o que foi legal, pô? Ver primeiro grandes players como Arkham, como Ripple presente, Crypto.com, ou seja, o Blockchain Rio, né? Tava assim, com esses players internacionais, cresceu o número deles. Aquelas que não eram Fireblocks, que já estava no ano passado, né? Mas assim, players de peso, né? Do mercado estrangeiro vieram pro evento. Então isso já dá outra referência. E segundo, falando com as startups, porque é quem vai me assediar, pô, eu vi uma solução de pagamentos em cripto para imóveis que eu achei muito legal. De novo, não é uma revolução, mas é isso. Tem um cara que tem cripto, ele quer comprar um imóvel e a, a construtora, o incorporador, perde a venda porque ele fala: eu não quero cripto. Para que eu vou receber cripto aqui? Não sei nem o que fazer com isso. Eles criaram uma camada para falar: não, se aparecer um cliente sem cripto, eu cuido para você. Desde o KYC, para você não receber o dinheiro de alguém que é lavagem de dinheiro, uma coisa regular, e vou até transformar para você receber em moeda fiat na sua conta. Cara, de novo, não criou tem toda uma questão mercadológica, de processo, governança. Resolveu o problema, mas é fácil de explicar. Cara, ele vai pegar alguém que tem cripto, vai dar o jeito no QIC, né? Porque realmente, se o cara for um cara que recebeu dinheiro por armas, prostituição, uma coisa grave, né? Não vai receber esse dinheiro. Sim. Né? Fez o QIC, ponto. O construtor ou o incorporador vai receber em Fiat. Né? Para quem não está ouvindo não souber o que é Fiat, Fiat é dinheiro mesmo. Né? Sim, sim. O cara vai pensar num veículo aí. É, você falou que pô, muita coisa você não sabe, mas muita coisa está por dentro também. Eu queria ouvir aqui o que você vê de tendência de mercado. A gente está falando agora outra do momento que acho que stablecoin, né? Fala-se muito, igual você deu, tem uns exemplos aí. Acho que muito aparece também por conta do dinheiro, cara. Então aparece um case de uma empresa que ganhou muito com stablecoin, com pouca pessoa no time, aí todo mundo cresce o olho, isso aí é o futuro, é isso, é isso, é isso. Então não dá nem tempo de respirar, às vezes, e entender de fato o que que é, como diria o pessoal do filme lá do Lobo de Wall Street, o que que é sério, mas o que que é fugazi no meio dessa confusão toda. O que que você vê aí como tendência, o que que te chama a atenção quando a gente começa a olhar daqui para frente o mercado? Olha, Gabriel, eu acho que no mundo cripto, stablecoin veio para ficar, né? Mas é lógico, esse game todo, quem é grande continua grande, tem muito poder econômico, isso faz a diferença, A lei né? da vida, né? É muito difícil, lógico, que sempre vai ter aquele psicopata que vai conseguir se destacar, né? E se ele conseguir crescer e tudo mais, ele vai. Bom, vamos pegar o exemplo do Nubank, olha como o Nubank ainda crescendo, fazendo barulho, dando lucro hoje, né? Eu acho que essa questão da inteligência artificial, né? Que de novo, trazendo ela como um meio, né? As fintechs, e para mim o Web3 é um caminho natural de fintech, porque está ligado para mim na mesma seara, né? Uma seara econômica, né? Financeira e tudo mais. Cada vez mais, quem souber utilizar a inteligência artificial como ferramenta para o produto final, né? Não é vender IA, mas saber usar ela, vai ter uma mudança geral. Realmente, os próximos 5 anos, a gente não sabe, não tem ideia a virada que vai ter. Porque o que eu estou vendo em algumas fintechs, algumas startups no meu portfólio que eu estou mais próximo, realmente quem está usando o IA a sério, no processo, né, do time está incorporando isso, a velocidade é absurda. Né? Quem sabe usar direito, né, e tem capacidade de usar direito,
o seu time começa a desenhar produto mais fácil, mais rápido, usando histórico, usando por um Perplex para ver estatística, né, de comparar, pô, nesse mercado já foi tentado isso, né, o que as pessoas reagiriam com esse produto. Então, assim, quando você começa a embaralhar as inteligências artificiais, sabe usar isso direito, não tem jeito. O processo de aceleração vai ser absurdo. E o que preocupa, né, é que não tem jeito, né? Às vezes, eu me cobro muito, né? Eu tenho lido muito pouco. E tem que ler, porque quando você... A gente sabe isso, até o seu nível de aprendizado ele é maior quando você lê um livro físico do que quando você lê numa tela. E, e aí a gente tem... Se por um lado a gente tem um monte de gente avançando numa velocidade absurda, né? As pessoas falam, geração mimimi e tal. Desculpa, meu, tem alguns jovens aí que são fora da curva. Fora da curva. Os caras são muito bons, né? São psicopatas, né? Então, assim, eu acho que os próximos 5 anos eu tenho medo da distância social aumentar mais ainda. Porque se eu sou de uma geração que vi um analfabetismo tecnológico, né? Porque muito se fala do analfabetismo, a pessoa não ser letrada, né? Ela ser um leitor funcional. Meu Esse Deus. analfabetismo funcional aí, na minha visão, se não for o maior, um dos maiores terrores que a gente vive hoje, assim. Exato, isso mesmo. As pessoas... A pessoa, vamos dizer assim, se ela não consegue ler e entender profundamente o que ela está lendo, ela vai vagar pela vida, assim. Ela está à mercê de outras pessoas. Então, assim, putz, ela não consegue entender um contrato, ela não consegue absorver um conteúdo novo, ela não consegue refletir sobre questões básicas da vida dela ali. Eu acho que sabendo já não tá, já não tá Sim. fácil. Sem entender perfeitamente, né? Trabalhar com formação errada ou sem entender é muito ruim, né? Sim, sim. Muitas pessoas falam mas nosso estudo tem que reforçar muito matemática e português, para que outras coisas? Meu amigo, todo grande filósofo era um matemático, né? Você precisa de filosofia, sociologia, essas matérias elas não estão à toa, porque geram isso, interpretação, conhecer pessoas, entender melhor, se entender melhor, né? Então, é, é, e, e ter essa diversidade, né? Eu mesmo, agora estou lendo um dos livros do Freud, né? Tá sendo difícil para mim, né? Mas é importante, né? Uhum. Por quê? Porque eu precisava de sair da minha zona de conforto. Como eu vi, vai ter esse evento SP to be no São Paulo, né? Anunciaram essa semana, né? São Eu não vi, Paulo, não. São Paulo Beyond Business, né? Veio o cara da South by Southwest, é um dos caras que está liderando essa operação. Pô, legal, trazer um festival desse como o South by Southwest, que vai mexer, que traz diversidade, né? Que a criatividade vem de diversidade, né? Então, esse futuro, ele vai acontecer com mentes criativas, realmente. Porque o diferencial, por mais que a inteligência artificial avance, vai avançar, vai facilitar, vai incorporar, o ser humano tem que ser criativo, né? A criatividade é valorizada. A criatividade, é ouvir as pessoas e usar a sua criatividade. Isso não é simples de desenvolver. Para isso, eu falava às vezes para profissionais meus, você vai no museu na MASP, língua portuguesa, você fala, mas para quê, Gilberto? Pô, porque é importante, cara. É importante você ver o diferente. É. A gente tem que sair. Quando eu viajo, eu fui ver uma experiência digital lá em Londres, em que vinham as obras do Van Gogh, do Dali, mas eram projetadas e elas se transformando. Você mexia, elas mexiam, os quadros famosos. Uhum. Cara, muito louco. Algumas dessas experiências vêm para São Paulo. Então, quando vem, é importante se experimentar. Em São Paulo você tem uma infinidade de opção, né, cara? Então, Eu fico pensando assim, tudo está sendo cortado na sociedade, diminuído para facilitar o consumo nosso e para que não se exista esforço, né? Então, quando você tinha que ir para a rua para ver paisagens, hoje você vê de dentro de casa, você via da TV e tinha que mexer no controle, agora tu vê do celular, aquele negócio tá na sua cara, mas não é mais nem um vídeo de 1 hora. A gente não consegue ver filme direito mais. É 15 segundos, 20, 30. A música, a mesma coisa. Você tinha músicas grandes. Hoje em dia, a música de 2 minutos e pouco já é grande, porque um
um Reels ou um TikTok, o trecho que vai viralizar é 20 segundos. Mesma coisa o livro. Você ia consumindo, esse negócio vai virando, vai ficando cada vez menor. E me preocupa também essa questão com a educação. Então, putz, para que eu preciso de escola? Para que eu preciso de faculdade? Para que eu preciso de outras coisas? E no final, você vai ficando mais raso. E num mundo onde você vai ter IA, como é que você vai usar a IA se você não tiver informações para trocar com ela? Que o pessoal fala muito isso sobre livro, e na IA acho que é a mesma coisa. A profundidade do livro, ela também depende da profundidade de quem está lendo. Porque eu posso ter lido Freud com 10 anos. Li tudo. Li ele de novo com 20, li ele com 30, li com 40, 50. Obviamente você vai ter outra bagagem, você vai ter outra outro livro. Né? É outro livro. Né? Quando você ler ele depois. Sim. É filosofia, né? Ou seja, o rio que passa hoje, amanhã é outro rio que está passando. Eu concordo com você e acho assim, é um ciclo. A educação, ela é preocupante, né? Porque para não ficarem rasas as pessoas, né? Temos que ter um investimento em educação. O Brasil, de novo, ele tem uma janela aí que pode aproveitar com esse momento, né? Se ele vai aproveitar, a gente não sabe, né? A gente imagina, né? O que vai acontecer, né? Mas espero que não. Essa questão do conhecimento, eu acho que os ciclos, como a vida é cíclica, a história é cíclica, eu acho que tem alguns movimentos de pessoas querendo, né, experiências cada vez mais, né? Já começa esse movimento de experiência e começa esses questionamentos. Porque a gente ouve esse questionamento toda hora. Né? A gente está gravando aqui, logo após ter bombado lá o polêmica do vídeo do Felca, né? Pô, no final ele conseguiu unir o Brasil. Ele conseguiu unir direita e esquerda, graças a Deus, né? Uhum. Em prol de uma causa que é isso aí, essa adultização, né, do jovem, né? Você tem que... O pai tem que se preocupar com seus filhos. Sim. A exposição na internet, ela é muito complicada. Não é à toa que os países do primeiro mundo era proibido rede social e havia e mesmo assim, lá também houve falhas, né? Mas aqui se abriu a porteira muito rápido. Exato. Então, assim, eu acho que vai chegar eu espero, né, que vai chegar essa reflexão contrária, né, de falar, cara, eu preciso voltar às bases. Recentemente, a Suécia, que é um dos países com maior investimento em educação, recente, isso que eu vou falar, aconteceu esse ano, né, houve o retorno ao livro físico. Toda a educação estava digitalizada na Suécia. E eles, depois de alguns anos, confirmaram que algumas pesquisas já tinham feito. O nível de absorção da pessoa é menor entre tela e entre livro físico. E as escolas da Suécia estão voltando a ter livros para os alunos. Uhum. Então, tem coisa que o ser humano ele precisa de escrever, ele precisa de ler, né? Faz parte Faz sentido do processo. Gilberto, para a gente fechar aqui, quem quiser te procurar ou procurar outros investidores, fundos, que dica que você pode dar para essa pessoa neste momento que a gente não está tão em alta do mercado quanto a gente já teve, assim? A gente falou bastante do perfil da pessoa, de mostrar o quanto que ela é apaixonada ali, obcecada pelo que ela está fazendo e vai poder entregar de tudo e mais um pouco para aquilo virar verdade. O que mais que essa pessoa pode ter de orientação na hora de, enfim, tentar buscar um investimento? Quem ela procura, né? Qual investidor que talvez tenha mais fit para ela, enfim. Bom, eu acho que vou voltar no tema aí que você falamos, né, de educação, né? É estudar, né? Então, assim, você vai procurar um investidor, né? Você também tem que pesquisar ele, saber quem é, procurar conteúdo dele, né? Então, assim, já vou fazer o meu jabá, né? Então, quem quiser me procurar, eu tô lá muito ativo do LinkedIn, né? Gilberto Albuquerque. Eu tenho, a Cadimotec tem um canal no YouTube em que eu entrevistei vários VCs, eu entrevistei investidores anjos, né? Então, assim, nada melhor do que você procurar conteúdo desses investidores, ouvir eles falando, para ver se o que você também tem de negócio está dentro da tese, né? Sim. E eu já vou te dar uma dica agora para você usar com o IA. Pega lá 15 vídeos, abre o notebook LM do Google, adiciona todos eles lá como fonte
já pede um resumo, pede um material para você estudar, ele faz mapa mental, faz uma porrada de coisa. E dali você já consegue, beleza, esse é o mapa do jogo, pô, vou consumir esse trecho desse vídeo, esse trecho do outro e tal. Cara, isso aí, depois que lançaram esse negócio, é uma maravilha. As pessoas estão se expondo cada vez mais, tem mais conteúdo, então para você conseguir aprender, você corta um caminho absurdo ali. E dali você vai, não, putz, então agora eu vou escolher esses dois aqui para consumir e tal. Ele monta até as perguntas. Se você quiser estudar para aquela matéria, ele te gera perguntas para você fazer um quiz e testar se você aprendeu mesmo ou não. Tá vendo? Já aprendi uma com o Gabriel e em linha do que a gente falou, né? Usando IA na prática, né? É disso que a gente tá falando, né, Gabriel? Exatamente, cara. E o cara consegue, ele consegue ir lá e ver assim, você conversa literalmente com os 15 vídeos, se você quiser. Fazer, olha, o que o Gilberto mais pergunta para esses players? O que pergunta, o que ele talvez não esteja perguntando? Quais são as teses que eles estão mencionando? Os tópicos. Cara, isso organiza tudo. Ele cria mapa mental, ele cria linha do tempo. É um negócio sensacional, cara. Sensacional. E é Bacana. gratuito. Você consegue usar o notebook LM do Google gratuito. E eu sempre recomendo porque é bacana demais, cara. Show. Eu também agradeço aí essa dica aí, que eu vou usar também com meus próximos entrevistados aí. Com certeza. Você consegue adicionar como fonte vídeo, PDF, texto, site. Você coloca lá e aí você tem, se não me engano, até 15 ou 30 fontes. Eu não lembro o número de cabeça. Mas você adiciona essas fontes, a partir dali é como se fosse um mini RAG, entre aspas, porque você conversa só com aquele material de fonte. Ele não pesquisa outra coisa, não traz fonte de fora. Então, para esses momentos, pô, é incrível, sensacional. Você tem que estudar sobre alguém ou sobre uma empresa, é bem rápido. Fechado, vou usar, vou usar. Obrigado pela dica, Gabriel. Tá vendo? Isso que é legal, é essa coisa do ecossistema, né? Em que a gente aprende, a gente troca. Então, acho que tanto o ecossistema de startup quanto o Web3, eles trazem isso. Sim. Na época do tradicional, nossa, você queria falar com um concorrente, te encarava realmente como um adversário. Fala, meu, isso não é só. A gente tem o que trocar aqui. Né? Temos coisa para. Mas não, e mesmo instituição financeira, às vezes também não queria uma estar junto com a outra. Era uma. Cara, não é, meu. No final você está num ecossistema. Eu acho que parte disso é porque também muitas fintechs estão surgindo, elas surgem com um produto específico, então elas acabam vendo que elas podem se complementar. A gente concorre aqui, mas aqui a gente é parceiro, aqui você é meu fornecedor. E eu acho que é um mercado que tem tido bastante essa mescla, assim, além do próprio amadurecimento de todo mundo e viu que, pô, tem espaço para todo mundo, né? Nosso mercado é bem grande, não é também só um player vence, tudo bem que tem alguns cenários que sim, mas você consegue trabalhar, às vezes não é isso que vai fortalecer mais os dois. Às vezes é melhor ter dois brigando do que ter os dois quebrados ali no mercado. Exato, exato. E tem, aproveitando o falou do mercado, estamos no final aqui, mas e também está de olho no mercado global. Porque assim, desde que eu botei o pé lá fora, hoje também na tese tem muito isso. Esse produto vai para fora? Vai para fora do Brasil? Porque assim... O Job 3 já nasce muito pensando nisso, né? Exatamente. Porque você hoje, nossa moeda, infelizmente, ela passa um momento de fraqueza. E eu não sei quando ela vai melhorar. Então hoje o que eu brinco eu quero ganhar em moeda forte. Seja dólar, euro, pounds, Bitcoin, Solana. Minha única certeza é que o real vai piorar, cara. Porque eu achava, eu falo isso direto aqui. Tem uma lembrança do meu Facebook de 2010, eu acho. Eu reclamando que a fatura do cartão ia fechar em 1,65, eu acho. Eu achava um absurdo. Era muito caro perto do que tava. Aí depois eu vejo outros reclamando a 2 e pouco, a 3. E agora você tá aí, você já tá meio. Você já tá meio que anestesiado, falando, não aguento mais. Mas é isso. É isso. Então, você que está montando uma fintech, que está ouvindo a gente, ou pensa em empreender, é pensar que você não tem que ter uma ideia só pensando em Brasil. E mesmo quando a empresa no Brasil está tendo sucesso, às vezes ela fica muito focada no Brasil. E não. O Brasil, o mercado é pequeno. Eu vi, nesse dia que fui no Revolut, gente falar, mas o cara tem 57 milhões de conta. A Nubank tem 100 milhões. Cara, você não está entendendo. O Revolut ganhou 3 bi de doll ano passado em Revenue Share. 3 bi de doll. É outro game. É outro game. É o game do Banco Grande brasileiro.
que ganha, só que tudo bem, o banco brasileiro ganha até mais, né? Sim. No trimestre, mas assim, mas ele Não, tá mas indo para esse game. ele tá no mercado que banco não dá tanto dinheiro igual aqui, né? Exatamente, ele tá no mercado europeu. Que é o nosso aqui dá muito dinheiro porque é baseado em crédito, né? Isso mesmo. É uma diferença Brutal. muda muito se só ficar ganhando em serviço, em tarifa. Então é um negócio legal. Gilberto, brigadaço, viu? Muito obrigado aí pelo seu tempo. Pô, o papo foi excelente. E vou deixar um recado para nossa audiência, né? Follow the Money. Entre no nosso portal letsmoney.com.br. Lá tem uma matéria sobre esse episódio e de todos os outros. Então não deu para acompanhar algum, por algum motivo, tá na correria, etc. Entra no nosso site. Lá você vai conseguir ver matéria de todos os episódios que a gente faz. Sempre ao finalzinho a gente publica junto ali o conteúdo para facilitar que vocês possam consumir em diferentes formatos de mídia. A gente agradece a sua audiência e se vê no próximo episódio. Grande abraço, valeu. Tchau, tchau.